Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula aqui então, na nossa disciplina de Gestão Financeira e Econômica. O assunto da nossa aula de hoje é sobre os demonstrativos financeiros. A gente vai falar basicamente sobre dois demonstrativos, que neste momento, nesse assunto que a gente está discutindo, são os mais relevantes para fins das nossas análises. Vamos lá então. Primeiramente, a gente vai falar sobre o balanço patrimonial, a gente vai entender o que é o balanço, vamos discutir a estrutura do balanço, falar a respeito da sua importância e como é que ele é dividido aí na hora da sua elaboração. Na sequência, a gente vai falar sobre a demonstração do resultado do exercício, também discutindo a sua estrutura, como é que ele se comporta dentro desse exercício aí e também relacionado ao balanço patrimonial. Então vamos lá, falando agora a respeito então do balanço patrimonial. A estrutura patrimonial é a forma em que esse balanço, esse relatório da contabilidade, ele é dividido. Então a gente pode falar que o balanço ele está dividido basicamente em dois grandes grupos, que é o ativo e o passivo. E aí, relembrando as nossas aulas anteriores, então, onde a gente pode dizer que o ativo ele é dividido entre bens e direitos e o passivo ele é dividido, organizado aí pelas obrigações da empresa. Então, nós temos aí os elementos positivos dentro do grupo do ativo, ou seja, os bens e direitos, e os elementos negativos aí no passivo, com as nossas obrigações. Essa é a nossa estrutura básica do balanço patrimonial. Então, frisando, é dividido entre ativo e passivo, sendo o ativo os bens e direitos e o passivo as obrigações. Dentro do grupo do ativo, nós temos duas grandes divisões, que é o circulante e o não circulante. Então, aí essa divisão fica explícita de uma forma que a gente consiga entender a organização desse ativo e consiga considerar o tempo em que esses elementos eles irão se converter em recursos financeiros, ou seja, em dinheiro. O ativo circulante, a gente pode dizer também que são os elementos de curto prazo. Então, a gente costuma usar esse termo curto prazo para caracterizar o ativo circulante. Já o ativo não circulante, a gente costuma usar o termo como elementos de longo prazo. Então, é uma forma aí de também entender melhor o ativo não circulante. Como é que a gente consegue classificar esses elementos entre ativo circulante e ativo não circulante? O conceito básico para a gente diferenciar o que é circulante e o não circulante é o exercício em que eu estou fazendo o registro e a classificação dos elementos na contabilidade. Então, tudo aquilo que a gente for classificar como ativo circulante é aquilo que vai ocorrer na empresa até o final do próximo exercício. E o ativo não circulante é o que vai ocorrer na empresa após o final do próximo exercício. Como assim? Exercício para nós, de uma forma bastante simples para a gente entender essa conceituação neste momento, a gente pode dizer que exercício é a mesma coisa que o ano. Então, nós estamos em 2020, significa que o nosso exercício atual é 2020. Então, trazendo agora aqui para esse conceito da divisão do ativo, então a gente pode dizer que ativo circulante é tudo aquilo que vai ocorrer até 31 de dezembro de 2021, ou seja, o final do próximo exercício. E ativo não circulante é aquilo que vai ocorrer na empresa a partir de 1º de janeiro de 2022, que daí a gente já encerra o exercício seguinte e aí começa a contar o próximo. Então, relembrando, ativo circulante, aquilo que vai ocorrer na empresa até o final do próximo exercício. Ativo não circulante, aquilo que vai ocorrer na empresa após o final do próximo exercício. Da mesma forma, o passivo ele é dividido entre circulante e não circulante. É o mesmo agrupamento e, em tese, é o mesmo conceito. Então, passivo circulante, tudo aquilo que vai ocorrer na empresa até o final do próximo exercício, e passivo não circulante, aquilo que vai ocorrer na empresa após o final do próximo exercício. Lembrando que, no caso do ativo, são os elementos positivos. Então, tudo aquilo que eu tenho de positivo e que vai se converter em recursos financeiros até o final do próximo exercício, ele é um ativo circulante. O que vai se converter em recursos após o final do próximo exercício, ativo não circulante.
No caso do passivo, que são as obrigações, os nossos elementos negativos, tudo aquilo que vai ocorrer até o final do próximo exercício é circulante, tudo aquilo que vai ocorrer após o final do próximo exercício é o nosso passivo não circulante. Então é uma regrinha aí para a gente conseguir distinguir aí o que é circulante do que é não circulante. E por fim, aí no nosso balanço patrimonial, nós temos a figura do patrimônio líquido. Então, o patrimônio líquido nada mais é do que o confronto entre o ativo e o passivo, ou seja, o confronto entre os bens e direitos e as obrigações, ele vai gerar para a gente aí o nosso patrimônio líquido. É como se fosse a sobra. Então, se eu somar os bens e direitos e descontar as minhas obrigações, eu vou chegar aí num resultado chamado para nós, aqui nesse demonstrativo, como patrimônio líquido. É a sobra do confronto desses elementos aí que nós estamos falando. Esse, então, é o nosso balanço patrimonial. E agora, falando da nossa demonstração de resultado do exercício, a gente vai falar a respeito desse outro demonstrativo, que já tem um enfoque um pouco diferente em relação ao balanço patrimonial. A demonstração do resultado do exercício, via de regra, ela vai trazer para a gente as informações, como o próprio nome diz, de resultados, onde a gente vai conseguir visualizar ao final de um determinado período, dentro desse relatório, o quanto a empresa conseguiu gerar de resultado, seja positivo ou negativo. Ou seja, a gente vai conseguir demonstrar se ela teve naquele período, naquele exercício, lucro ou prejuízo. Então, é uma demonstração bastante relevante, bastante importante, e ela é utilizada realmente no dia a dia para a gente conseguir analisar a performance da empresa. Então, a gente pode dizer que a demonstração de resultado ele é um relatório de performance, que vai demonstrar o quanto a empresa conseguiu gerar de resultados, ou seja, lucro ou prejuízo, naquele exercício. A DRE, né, a nossa demonstração de resultado do exercício, ela é estruturada de uma forma bastante simples e existem estruturas realmente muito simplificadas para a gente conseguir visualizar essa demonstração do resultado. A DRE, via de regra, ela começa com as informações positivas e depois havendo todas as deduções e descontos para se chegar na última linha do relatório, apresentando então o seu resultado final, o lucro ou prejuízo. Começamos então evidenciando as receitas auferidas naquele exercício, ou seja, o seu faturamento, as suas vendas, e aí a partir daí então a gente tem o desconto de impostos, a gente tem os custos, a gente tem as despesas, a gente tem provisões de outros impostos, para daí no final chegarmos então ao resultado, lucro ou prejuízo. Alguns cuidados que a gente precisa ter quando a gente vai elaborar a nossa DRE. Primeiro detalhe que é talvez o mais importante. Quando a gente fala de demonstração do resultado, a gente está dizendo que eu preciso colocar aí todas as receitas, todos os custos, todas as despesas que foram incorridas naquele período. Então é muito importante que todas essas informações elas realmente sejam competentes àquele período que eu estou elaborando a DRE. Então, se eu estiver fazendo a DRE, por exemplo, do mês anterior, eu preciso ficar muito atento para que todas as receitas, todos os custos, todas as despesas, todos os impostos do mês anterior estejam dentro deste relatório, dessa demonstração do resultado. Essas informações elas devem constar na DRE, independente do pagamento ou recebimento dessas operações. Então, se eu tiver feito uma venda, mas eu ainda não recebi, essa informação do não recebimento, ela não interfere na DRE. A partir do momento que eu fiz a venda, ou seja, que eu tive aquele faturamento, essa informação ela deve constar na DRE, independente de não ter recebido. Do mesmo jeito, se eu tive algum custo, se eu tive alguma despesa, mas ele ainda não foi pago, isso também não vai interferir. A partir do momento que houve o custo, houve a despesa naquele período, ela deve constar na DRE, independente do seu pagamento ou não. Então, muito cuidado com essa regra aí na hora de a gente fazer a nossa demonstração do resultado do exercício. E aí a gente pensando em análise, a gente pensando de que forma eu vou usar essa DRE, a gente pensa novamente que ele é um relatório de performance. É um relatório que vai me mostrar o quanto a minha empresa conseguiu gerar, né, de riqueza,
quanto ela conseguiu gerar de resultados, quanto ela conseguiu gerar de lucros ou, né, administrar bem o seu prejuízo, se for o caso, dentro daquele período que a gente está estudando. É um relatório que eu posso, inclusive, analisar ele em confronto com o planejamento, com o orçamento que foi feito pela empresa. É uma demonstração que vai me dizer se a empresa conseguiu atingir os resultados que ela esperava, se ela conseguiu faturar, se ela conseguiu vender aquilo que estava previsto, se ela conseguiu manter a sua estrutura de custo dentro daquilo que foi definido pela organização, se as suas despesas estão adequadas àquele momento que ela está vivendo, àquela estrutura que ela está passando naquele momento. Então são detalhes que eu vou conseguir perceber em um único relatório e ele é extremamente importante para o gestor, essa análise da demonstração de resultado. E aí, falando de resultado, é importantíssimo a gente ressaltar nessa fase os tipos de resultado que eu tenho dentro da empresa. Um deles é extraído através da DRE que a gente acabou de falar, e outro, a partir da DRE, eu consigo também fazer um cálculo. Nós temos então o resultado econômico, que é como se fosse a visão do contador. Resultado econômico é aquilo que eu registro todos os acontecimentos, independente de seu pagamento ou do seu recebimento, que foi o que a gente acabou de falar na DRE. E tenho ainda o resultado financeiro, que é como se fosse a visão do administrador, onde ele vai levar em conta, basicamente, né, extraindo as informações da nossa DRE, aquilo que teve de pagamentos e recebimentos, ou seja, já é um resultado que vai sofrer interferência e um reflexo direto de recebimentos e pagamentos. Então eu tenho um resultado econômico e tenho uma outra visão, que é o resultado financeiro. Detalhando um pouquinho mais a respeito dos tipos de resultado, então o nosso resultado econômico ele vai surgir a partir da elaboração da DRE, que é a nossa demonstração do resultado do exercício, que é aquele relatório elaborado pela contabilidade com a visão do contador, né? Tudo o que aconteceu no período está dentro da DRE, independente de recebimento ou pagamento. E aí nós temos o resultado financeiro, que ele vai surgir a partir da DFC, que é a demonstração do fluxo de caixa, que é já aquela visão mais financeira, mais do administrador, onde eu vou extrair as informações da DRE, mas considerando apenas aquilo que foi recebido e aquilo que foi pago naquele período. E aí eu vou chegar então ao resultado financeiro. São dois resultados distintos e que vão me dar condições de ter uma análise ainda melhor a respeito da situação da empresa, analisando o aspecto econômico e também o aspecto financeiro. Então, finalizando esse assunto, então é nesse sentido, né, falando desses tipos de resultado econômico e financeiro, que a gente vai conseguir fazer uma análise mais completa da empresa, a gente vai conseguir enxergar melhor a empresa. Então a gente vai fazer uma análise mais completa da empresa pensando sobre essas duas perspectivas. A gente vai olhar para o lado econômico e olhar para o lado financeiro. Qual foi o resultado que a empresa gerou do ponto de vista econômico, ou seja, considerando todas as operações, independente de pagamentos ou recebimentos? E qual foi então o resultado financeiro dessa empresa? Pensando nas operações que ocorreram, mas considerando apenas aquilo que foi recebido e aquilo que foi pago, como se fosse ali então o nosso fluxo de caixa da empresa. Confrontando essa informação, o que a gente tem aí de análise para a gente poder extrair desse conjunto? Na nossa próxima aula, então, a gente vai discutir a aplicação prática disso que a gente acabou de falar, principalmente dos tipos de resultado. A gente vai aplicar, né, e aprender a calcular e elaborar uma DRE para chegar ao resultado econômico, e a gente também vai aprender a elaborar uma DFC para a gente chegar ao resultado financeiro. E principalmente analisar esses dois resultados em confronto um com o outro para a gente extrair mais informações ainda, para a gente ter elementos adicionais para tomar decisões lá na nossa empresa. Ok? Até lá então, eu aguardo vocês na próxima aula.